Meus amados e queridos irmãos, estamos de volta mais uma vez para gravar mais uma mensagem da Palavra do Senhor dentro desta linha de pensamento sobre a nossa prestação de contas diante do Tribunal de Cristo. Repito mais uma vez, eu estou falando bastante ao público cristão e é claro que aqueles que ainda não são cristãos devem estarem aprendendo como praticar a vida cristã. E eu espero que você, meu amigo, tome uma decisão, receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e, baseado naquilo que estamos aprendendo, possa ordenar a sua vida, coordenar os seus atos e a praticidade da vida cristã possa ser exercida por você. Esse é o objetivo da pregação da Palavra de Deus, é fortalecer os salvos, preparar os salvos para uma vida de praticidade aqui neste mundo, uma praticidade cristã e bíblica, que as suas obras sejam feitas em Deus e também levar aqueles que ainda não são salvos a receberem Jesus como Salvador e viverem uma vida que agrade ao Senhor neste mundo. É claro, e finalmente teremos aí a grande alegria de estarmos na presença de Deus, gozando a salvação que um dia recebemos aqui através da pregação do Evangelho, pela graça mediante a nossa fé no sacrifício do Senhor Jesus. Mas é claro que não basta sermos apenas crentes, não basta sermos apenas cristãos, membros de uma igreja, batizados. É necessário que a nossa vida seja ajustada a palavra de Deus, de maneira que nós estejamos aqui para agradar ao Senhor, vivendo aqui para servir ao Senhor. Portanto, eu quero tocar em mais uma obra que é muito conhecida, que é muito vista no meio do cristianismo nos dias atuais, especialmente nesses últimos dias, tem se visto assim em larga escala no meio dos cristãos e uma obra que Deus condena. Deus abomina, Deus tem realmente aversão. Eu quero falar nesta mensagem sobre a infidelidade. Infidelidade de três maneiras, ou seja, em três áreas da vida cristã. Infidelidade conjugal, certo? Este é o assunto que nós vamos estar falando. Infidelidade conjugal. Primeiro, traição. Segundo, divórcio. Terceiro, segundo casamento. Estou falando língua estranha? Eu creio que não. Essa é uma prática que nós temos visto com muita frequência no meio do cristianismo, especialmente depois que o divórcio foi liberado por lei. A gente se encontra hoje no meio de uma guerra nesse sentido, e é uma guerra sangrenta, por assim dizer. Sangrenta porque Deus considera como crime, como homicídio. Portanto, aqueles que tais práticas fazem neste mundo são considerados como homicidas diante do Senhor, ainda que sejam legalizados por lei. Lembre-se que Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Deus. Portanto, ainda que seja legalizado por lei, é algo ilegal diante de Deus, algo que Deus tem aversão, algo que Deus tem um nojo de ouvir isso. Nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Portanto, a questão da traição, que é a infidelidade entre marido e mulher e vice-versa, e aí, por causa disto, muitas vezes vem o divórcio, e por causa do divórcio vem o segundo casamento. Quer dizer, é aquilo que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Como não se aplica logo a correção ou a disciplina, o coração do homem continua disposto a cometer pecados. Então essas práticas temos visto muito, elas têm crescido muito no meio do cristianismo, e hoje, lamentavelmente, as igrejas estão permeadas, lamentavelmente. Hoje nós temos um público cristão miscigenado nesse sentido,
diante do tribunal de Cristo, como vai ficar esta praticidade da vida cristã? Bens, vamos para a Bíblia Sagrada e vejamos o que Deus fala, qual é a posição e a opinião de Deus, se podemos chamar isso de opinião, mas eu quero chamar isso de princípio. Quais são os princípios de Deus dentro dessas três práticas da vida cristã? Infidelidade, divórcio e segundo casamento. Livro de Malaquias, a partir do capítulo 2, eu gostaria de estar lendo com o querido irmão. Se você não tem muita afinidade, familiaridade com a palavra do Senhor, Malaquias está um livro antes de Mateus, quer dizer, o último livro do Velho Testamento. É o último livro profético do Velho Testamento, ok? Portanto, vamos para o capítulo 2 do profeta Malaquias. Mas antes eu quero orar, pedindo a Deus a graça dele para nos ajudar a entender esse assunto que é até muito polêmico. Eu diria polêmico entre os próprios cristãos, que não deveria ser, mas lamentavelmente é. Deus não escondeu nada quanto ao pecado do seu povo. Por que nós escondermos aqui? Não tem como escondermos. Estamos vendo a praticidade da vida cristã hoje sendo baseada nessas três coisas, no que diz respeito o ato conjugal, certo? Por assim dizer, a infidelidade é muito clara, depois vem o divórcio e depois o segundo casamento. Isso é muito triste quando se vê isso no meio do cristianismo. Talvez por falta de ensinamento, sei lá eu, não sei. Quem sabe por falta de conhecimento, por pura ignorância? Quem sabe? Talvez. Mas vamos para a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus, diante do Senhor, mais uma vez, falando sobre assuntos importantíssimos, e pedimos que o Teu Espírito esteja distribuindo, aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Abre a nossa mente, ajuda-nos, ó Deus, a aceitarmos aquilo que a Tua palavra ensina, a fim de que a nossa vida seja um instrumento neste mundo para aqueles que não conhecem ainda a Tua palavra. Ajuda-nos, o Teu povo, a vivermos uma vida de praticidade espiritual, de praticarmos obras que venham glorificar e exaltar o Teu nome. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Bens, Malaquias capítulo 2, o Senhor começa no versículo 12 dizendo o seguinte: o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Por que Deus aqui se mostra tão chateado, tão revoltado? Deus se mostra tão irado neste momento que ele chega a fazer uma promessa aqui para o povo de Jacó, o seu povo, povo de Israel. Ele disse que vai destruir das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Isto o quê? Olha a palavra, o homem que fizer. Isto trata-se de obras, de feitos, de prática. Ele diz, o homem que praticar isto, o homem que fizer essas obras, eu vou destruir das tendas de Jacó. Agora no verso 2, 13, melhor dizendo, ele vai dizer assim: ainda fazeis isto outra vez. Observa que ele está dizendo que é uma obra repetida. Ele diz, olha, vocês fazem isto e tornam a fazer isto. É uma obra repetitiva na vida do povo e do povo de Deus. Mas Deus está alertando, Deus está revoltado, Deus está irado com essa prática. Nós vamos ver que prática é essa, que ele está tão chateado, está tão revoltado. E ele continua, ainda fazeis isto, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Que coisa gravíssima! O povo de Israel, o povo de Deus estava praticando que tipo de ação, que tipo de obra?
eles estavam praticando naquele momento, que Deus estava tão chateado ao ponto de não aceitar mais nenhuma oferta da parte deles, sendo que a oferta era um tipo de gratidão que eles ofereciam a Deus e, sobretudo, quando se oferecia oferta de sacrifício pelo pecado. Então Deus aceitava aquele sacrifício como um sinal de arrependimento, que estavam concordando com as palavras do Senhor, que estavam sendo amigos do Senhor e os seus pecados lhes eram perdoados. Mas chegou o momento que Deus diz, olha, vocês estão fazendo algo aqui que eu não aceito, eu estou aqui olhando para vocês quando vocês chegam diante do meu altar para oferecer as ofertas, eu não olho com bons olhos e também não aceito mais, porque estão fazendo isto. E ele vai para o versículo 14 e vai dizer para nós o que o povo estava fazendo e o que o povo continua fazendo. E dizeis, por quê? O povo ainda faz uma pergunta, mas por que o Senhor está chateado? E ele vai responder, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele diz, olha, estou chateado com vocês, não chateado, mas irado com vocês, porque vocês estão sendo infiel à esposa de vocês. A infidelidade é algo satânico, porque Satanás traiu, a confiança traiu Eva naquele momento. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Foi totalmente traída para que ela pudesse errar contra Deus, para dar credibilidade à palavra de Satanás naquele momento. Portanto, a infidelidade é algo satânico, é algo de Satanás. É verdade. Estou sendo muito sincero com o irmão e amigo. Você pode não concordar com as minhas palavras, você tem liberdade e direito de sobra para discordar e até achar razão de ser infiel à sua companheira. Mas a Bíblia Sagrada não vai mudar. Deus, ele é imutável. Essa aqui é uma das qualidades de Deus. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo. Foi ontem, hoje e será para sempre. Ele diz, eu estou revoltado, estou irado com vocês por causa da infidelidade conjugal que há no meio de vocês. Porque no dia que vocês se casaram, que fizeram juramentos diante da autoridade humana aqui na terra, quem estava ali como testemunha? Eu estive ali presente como testemunha, assim como eu estive presente no casamento de Adão e Eva, realizando aquele ato maravilhoso diante dos anjos dos céus, como uma instituição divina, criada por mim mesmo. Eu também fui testemunha no casamento de vocês, e eu ouvi as palavras de vocês, serei fiel até a morte. Serei fiel e cuidarei dela na doença ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e permanecerei fiel a ela até que a morte nos separe. Mas vocês estão sendo infiel, vocês estão traindo a esposa de vocês. Por isso eu estou revoltado, eu estou irado com a prática de vocês. Aí ele vai dizer, na última parte do versículo 15, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel. Essa é uma palavra pesada quando Deus utiliza para nós como cristãos. Ele está usando para o seu povo. O verso 17 ele diz, enfadais ao Senhor com as vossas palavras. Quando procuramos justificativa diante do ato de infidelidade, o que ele disse? Vocês estão me enfadando, vocês estão me deixando chateados, vocês estão me deixando ainda mais nervoso, ainda mais irado contra essa prática de vocês. Portanto, é melhor que abramos o jogo e digamos para Deus, Deus, fomos infiéis à nossa esposa, à nossa companheira, fomos infiéis também ao Senhor. Portanto, a melhor maneira que se faz é confessar diante de Deus o nosso pecado. Agora, queridos, veja uma outra coisa interessante. É o divórcio, porque logo depois da infidelidade é caminho para divórcio.
Isso é muito prático, isso é muito comum, especialmente no meio do povo de Deus. É claro que para o mundo isso é normal, para o mundo que não conhece a Deus, o mundo que jaz no maligno, isso deve ser até muito divertido. Trocar de esposa como se troca de roupa. Mas para o cristão, não. Eu costumo dizer que o casamento é comparado a duas folhas de papel sulfite, ambas com cola, e você junta uma outra e deixa a cola secar. E depois você tenta dividir as duas folhas. Elas se rasgam e rasgam ambas juntas. Porque a Bíblia diz que os dois se casaram e tornaram em uma só carne. É impossível, diante da veracidade da palavra de Deus, diante do tribunal de Cristo, diante da lei de Deus, é impossível que haja uma separação legal. É impossível. Toda separação é ilegal à luz da palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 16 quanto ao divórcio, que é uma outra praticidade entre o cristianismo. Ele diz, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia. Querido, tu imagina o que é Deus odiando. Você imagina Deus odiando, Deus criando ódio. É claro que a palavra ódio aqui para Deus é para dizer o mais alto grau da justiça de Deus. Ele está dizendo, eu estou irado, a minha justiça está acesa, está acendida, a minha ira está ardendo contra essa prática de vocês. Quando eu vejo, é o que vale dizer, quando eu vejo um casal se divorciando, a minha ira se arde neste momento. Como pode ser isto, meu querido irmão, diante do tribunal de Cristo naquele dia? Você que, quem sabe, estou falando aqui, há divorciado. Talvez você possa tentar arrumar 1001 desculpa, mas ele diz que quanto mais desculpa nós arrumamos para justificar a causa, ele diz que está deixando Deus ainda mais chateado, porque de que se queixará o homem? Se queixe-se do seu próprio pecado, então o pecado tem que ser pago, o preço dele tem que ser pago ou na cruz do Calvário, ou em consequências, aqueles que continuarem na praticidade errada. Mas ainda temos o versículo 17, enfadais ao Senhor e dizeis, em que te enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Não é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias? Há pessoas que, com a cara de pau, ainda têm a ousadia de dizer ao pastor que eu estou legal hoje. Eu me divorciei e, na verdade, é desse tipo de ação que Deus agrada. Eu fui para a justiça, constituí um advogado e, diante do juiz, então nosso casamento foi dissolvido. Eu só queria ver alguém que pudesse me mostrar à luz da Bíblia uma base para tal praticidade. Não se acha na Bíblia Sagrada. Não, nos 66 livros da Bíblia, nos 1.200 capítulos, nos 31.000 versículos da Bíblia, você não vai achar em nenhuma parte da Bíblia sobre este assunto como veracidando ou legalizando o ato do divórcio. Pelo contrário, você vai encontrar um Deus muito irado, um Deus que abomina, um Deus que tem aversão a este ato. Agora, a última coisa que queremos ver é o segundo casamento, porque aqui é uma caminhada. Se vamos demorar um pouquinho nessa mensagem, não importa. A minha preocupação aqui é trazer ao querido irmão, à luz da palavra de Deus, aquilo que é verdade. Porque com a verdade não se faz uma barganha, com a verdade não se faz um negócio. Não, a verdade de Deus não se negocia, ela é a verdade ou não é a verdade. E Jesus Cristo disse que ele é a verdade. Vamos para Romanos capítulo 7, que fala sobre o segundo casamento. Romanos capítulo 7, olha o que diz o versículo 2.
do capítulo 7. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Enquanto o marido viver, a mulher está sujeita à lei do marido. Morreu para poder se divorciar, ou melhor dizendo, para se casar. Se então se casou com o marido vivo, está fora da lei de Deus. Ele disse está sujeita à lei do marido enquanto viver. Enquanto viver o marido. Versículo 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Portanto, a única brecha que a Bíblia Sagrada dá, não é brecha, é o princípio lançado por Deus através do apóstolo Paulo para um segundo casamento, é por morte de um dos cônjuges. Portanto, é muito sério o que a Bíblia Sagrada diz. Os textos são, na verdade, muito claros. Vamos terminar lendo 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu estou no 10, vou voltar aqui para o 7, eu vou ler apenas 2 versículos para terminar. Verso 10 e verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. E o versículo 11, se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. O princípio bíblico é muito claro como a luz do dia. A mulher não deve deixar o seu marido, ou apartar-se do marido. O marido não deve apartar-se da mulher. Se, por acaso, apartarem-se, segundo a Bíblia Sagrada, que permaneçam sem se casarem. Ou a segunda opção, que se reconcilie e volte um para o outro. A Bíblia poderia ser mais clara do que isto? Eu acho que não. A verdade é que nós queremos fazer uma barganha, um negócio, mas um negócio lucrativo, um negócio que nós saímos ganhando e nós vamos perder. E perder muito diante do tribunal de Cristo, porque tais práticas serão queimadas como obras de palha, obras de madeira, obras de feno diante do tribunal de Cristo. Espero que a Bíblia Sagrada esteja falando ao teu coração, que o Senhor esteja abrindo a sua mente para esta verdade. Se caso você estiver incluído nesse tipo de pecado, seja na traição, no divórcio ou no segundo casamento, que venha haver uma verdadeira confissão de pecados, cair diante do Senhor e dizer, como disse o salmista, contra ti somente pequei e fiz o mal. O meu pecado está sempre diante de mim. Deus vai responder o que respondeu para Davi. O teu pecado foi perdoado, porém a espada do Senhor não sairá da tua casa. Todo pecado tem um preço a ser pago, com certeza absoluta. Mas Deus pode perdoar quando nós confessamos diante dele os nossos atos pecaminosos. Meu querido irmão e meu amigo, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.